Você já trabalhou tanto que sentiu o corpo doer? Sua mente exausta, mas os resultados nunca chegavam? Talvez você tenha praticado por horas, todos os dias, mas nunca melhorou. Talvez tenha seguido cada conselho, mas nada mudou. Você se perguntou: será que não sou bom o suficiente? O sucesso é só para os outros? Aqui está a verdade que ninguém te conta. Trabalho duro sem a orientação certa é como tentar abrir uma porta com a chave errada. Você pode girá-la 1000 vezes, mas a porta não se abrirá. Se você já sentiu que está empurrando uma rocha sozinho, esta história é para você. Porque, uma vez, existiu um jovem que treinou mais do que qualquer um, mas falhou todas as vezes, até que conheceu o mestre que mudou tudo. Fique comigo até o final. Numa vila tranquila, aninhada entre montanhas, vivia um jovem de 23 anos chamado Daniel. Daniel tinha um sonho que consumia cada hora de seu dia. Queria ser um artista marcial habilidoso e proteger aqueles que não podiam se proteger. Seu pai havia sido um humilde fazendeiro que morreu quando bandidos atacaram a vila. Daniel tinha apenas 12 anos, muito fraco e inexperiente, para ajudar. Aquele dia o assombrava todas as noites. Então, Daniel fez uma promessa à memória de seu pai. Ele se tornaria forte. Nunca mais seria indefeso. Por 3 anos, Daniel treinou sozinho na clareira da floresta, atrás de sua casa. Todas as manhãs, antes do nascer do sol, ele praticava golpes contra um poste de madeira, até os nós dos dedos sangrarem. Corria pela trilha da montanha carregando pedras. Fazia flexões até que seus braços tremessem e cedessem. As pessoas na vila viam sua dedicação e cochichavam: aquele garoto trabalha mais do que qualquer um que já vi. Mas havia outro sussurro também: mas por que ele nunca melhora? 3 anos de treinamento, centenas de horas de suor e dor. E Daniel ainda estava fraco. Quando tentava lutar com outros alunos no campo de treinamento da vila, eles o derrotavam facilmente. Quando tentava as técnicas que praticava sozinho, nada funcionava. Seus movimentos eram desajeitados, seus golpes não tinham poder. Sua defesa estava cheia de falhas. Daniel voltava para casa todas as noites, seu corpo machucado e seu espírito destruído. Ele não entendia. Ele estava trabalhando mais do que todos os outros. Acordava mais cedo, treinava por mais tempo, nunca desistia. Então, por que estava falhando? Sua mãe o encontrava sentado no escuro, olhando para suas mãos cicatrizadas. Talvez eu não seja talentoso, sussurrava ele. Talvez algumas pessoas nasçam para ser fracas. Ela tocava em seu ombro gentilmente e dizia: você tem o coração de um guerreiro, meu filho. Você apenas ainda não encontrou seu caminho. Mas Daniel não acreditava nela. Após 3 anos de esforço sem resultados, ele estava começando a acreditar que trabalho duro era uma mentira que as pessoas contavam para fazer o fracasso parecer nobre. Numa manhã de outono, a vila realizava sua demonstração anual de artes marciais. Alunos de todas as escolas de treinamento exibiriam suas habilidades. Daniel decidiu que este seria seu momento para provar seu valor. Ele havia treinado para este dia por meses. Conhecia suas formas perfeitamente. Havia praticado 10.000 golpes. Desta vez, ele disse a si mesmo: seria diferente. Mas quando Daniel subiu na plataforma, tudo desmoronou. Sua primeira forma, que ele havia praticado 1000 vezes sozinho, pareceu desajeitada e fraca diante da multidão. Seus movimentos eram lentos demais, rígidos demais. Ele podia ouvir sussurros na plateia. Ele realmente é tão ruim depois de 3 anos? Todo aquele esforço para nada. Trabalho duro não importa se você não tem talento. Então veio a demonstração de sparring. Daniel enfrentou um aluno que havia treinado por apenas 6 meses. Em 30 segundos, Daniel estava no chão, derrotado, humilhado na frente de todos que conhecia. Ele caminhou para casa sozinho na chuva, seu uniforme de demonstração molhado e sujo de lama. Sua mãe não estava em casa. Ele sentou-se na casa vazia.
E pela primeira vez em 3 anos, ele chorou. Não lágrimas de dor, mas lágrimas de desesperança. Eu dei tudo, disse ele ao silêncio. Sacrifiquei o sono, suportei a dor, nunca desisti. E não significou nada. Ele olhou para o poste de treinamento de madeira do lado de fora, marcado por milhares de seus golpes. Todas aquelas horas, todo aquele sangue, toda aquela determinação, inúteis. Naquela noite, Daniel tomou uma decisão. Na manhã seguinte, ele queimaria o poste de treinamento. Aceitaria que alguns sonhos não foram feitos para se realizar. Pararia de se torturar com falsas esperanças. Trabalho duro, ele havia aprendido, era sem sentido sem talento, e ele não tinha nenhum. Mas antes do amanhecer, antes que Daniel pudesse destruir o poste de treinamento, ouviu um som. Havia alguém em sua área de treinamento. Um homem idoso, talvez com 70 anos, examinava o poste de madeira. Ele deslizava os dedos pelas cicatrizes e marcas dos milhares de golpes de Daniel. 3 anos de esforço. O velho disse sem se virar. Eu vejo isso em cada marca. Dedicação, persistência, dor. Finalmente ele se virou para Daniel. Mas eu também vejo outra coisa. Vejo que você tem treinado sozinho. E é por isso, jovem, que você ainda é fraco. Daniel sentiu a raiva subir em seu peito. E quem é você para me julgar? O velho sorriu gentilmente. Meu nome é Mestre Chen. Eu assisti sua demonstração ontem. Vi um jovem com o coração de um guerreiro e a técnica de uma criança. Você trabalha mais que alunos que o derrotam facilmente. Você sabe por que eles vencem e você perde? A raiva de Daniel diminuiu, virando curiosidade. Porque eles têm talento e eu não? Não. Mestre Chen disse firmemente. Porque eles têm professores e você não. Mestre Chen caminhou até o poste de treinamento e o atingiu uma vez com a palma da mão. O poste, que havia suportado os milhares de golpes de Daniel, rachou, ao meio. Os olhos de Daniel se arregalaram. Você vê? Mestre, Chen disse. Você tem atingido este poste por 3 anos com toda a sua força. Mas você tem feito isso da maneira errada. Força sem técnica é apenas energia desperdiçada. Ele pegou uma pequena pedra do chão. Observe com atenção. Ele colocou a pedra no chão e pisou nela com o calcanhar, aplicando pressão lenta e precisamente. A pedra rachou perfeitamente ao meio. Então ele pegou outra pedra e a atingiu com o punho com toda a sua força. Seu punho ricocheteou. A pedra permaneceu intacta. Você vê a diferença? A primeira pedra quebrou porque a força foi aplicada corretamente, focada, precisa, no ângulo certo. A segunda pedra não quebrou, mesmo que eu tenha usado mais força, porque a força foi desperdiçada. Mestre Chen olhou diretamente para Daniel. Por 3 anos, você tem sido a segunda pedra. Você deu o máximo de esforço com o mínimo de entendimento. Você acorda cedo, mas pratica técnicas erradas. Você treina por horas, mas repete erros que o tornam mais fraco, não mais forte. Você suporta a dor, mas dor sem progresso é apenas sofrimento. Trabalho duro não é suficiente. Trabalho duro na direção errada o torna pior, não melhor. Você se torna excelente em fazer as coisas incorretamente. Daniel sentiu algo mudar dentro dele. Por 3 anos, ele havia se culpado por não ter talento. Ele nunca havia considerado que seus métodos estavam errados. Você pode me ensinar? Daniel perguntou baixinho. O caminho certo? Mestre Chen o estudou por um longo momento. Eu posso, mas você deve entender algo primeiro. Aprender o caminho certo é mais difícil do que treinar o caminho errado. Porque você deve primeiro desaprender tudo o que você mesmo ensinou. Você deve se tornar um iniciante novamente. Seu ego consegue lidar com isso? Daniel caiu de joelhos. Meu ego já foi destruído. Não tenho mais nada a proteger. Por favor, me ensine. Mestre Chen assentiu. Então começamos agora. E eu te prometo isto. Em 6 meses de treinamento correto, você superará 3 anos de esforço incorreto.
Mas apenas se você confiar no processo, mesmo quando ele parecer ao contrário. Na manhã seguinte, o treinamento de Mestre Chen começou. E imediatamente, Daniel entendeu o que o mestre queria dizer. Pare! Mestre Chen disse após o primeiro golpe de Daniel. Tudo o que você acabou de fazer estava errado. Durante a primeira semana, Daniel não tinha permissão para golpear nada. Ele apenas praticava ficar parado, apenas parado, respirando e encontrando seu centro. Mestre, eu já treinei por 3 anos. Por que estou aprendendo a ficar parado? Por quê? Mestre Chen respondeu. Uma casa construída sobre uma base fraca sempre desabará. Devemos construir sua base primeiro. Semana 2. Daniel aprendeu a andar corretamente, a deslocar seu peso adequadamente. Semana 3. Ele aprendeu a respirar com seus movimentos. Semana 4. Ele finalmente deu seu primeiro golpe, e foi completamente diferente dos 1000 golpes que ele havia praticado sozinho. Parecia fraco, desajeitado, errado. Bom, Mestre Chen disse, agora você está começando a sentir como é a técnica correta. Parece estranho porque seu corpo se lembra do caminho errado. Alguns dias, Daniel sentia que estava piorando. As velhas técnicas erradas pareciam mais poderosas que as novas e corretas. Ele quase desistiu várias vezes, mas Mestre Chen diria, confie no processo. A semente parece morta antes de brotar. Mês 3. Algo se encaixou. As novas técnicas de Daniel de repente pareciam naturais. E então ele notou, quando ele praticava no campo de treinamento da vila, os alunos que costumavam derrotá-lo facilmente, agora lutavam contra ele. Mês 4. Os golpes de Daniel tinham poder real. Não porque ele estava usando mais força, mas porque a força era aplicada corretamente. 10% de esforço estava lhe dando o dobro dos resultados. Mês 5. Outros alunos começaram a pedir a Daniel para ensiná-los. Os mesmos alunos que o haviam zombado 6 meses atrás, agora o observavam com respeito. Mês 6. Mestre Chen organizou a revanche de Daniel, o mesmo adversário da demonstração. Desta vez, Daniel moveu-se como água. Cada golpe, preciso. Cada defesa, eficiente. Em menos de 1 minuto, seu oponente se rendeu. Exausto, lutando contra alguém que não gastava energia. Após a luta, o adversário procurou Daniel. Como você melhorou tanto em 6 meses? Treinei por 2 anos e não consigo te vencer. Daniel olhou para Mestre Chen, que sorria com conhecimento. A diferença, Daniel disse, é que passei 3 anos aprendendo o que não funciona. E 6 meses aprendendo o que funciona. Trabalho duro só importa quando você trabalha duro nas coisas certas. 2 anos depois, Daniel abriu sua própria escola de treinamento. Acima da entrada, ele gravou palavras de Mestre Chen. Esforço sem direção é como remar sem bússola. Você pode se mover, mas nunca chegará ao seu destino. Meu amigo, a história de Daniel é a sua história. É a minha história. É a história de cada pessoa que trabalhou incrivelmente duro, mas sentiu que não ia a lugar nenhum. Aqui está o que Daniel aprendeu. E o que você precisa entender. Trabalho duro é necessário, mas não é suficiente sozinho. Você pode passar 10 anos praticando piano incorretamente e nunca tocar lindamente. Ou pode passar 1 ano com o professor certo e criar música que emocione as pessoas até as lágrimas. Você pode correr todos os dias por meses e se machucar, se sua postura estiver errada. Ou pode aprender a técnica correta e ficar mais forte com menos esforço. Lembre-se de 3 coisas. Primeiro, se você está trabalhando duro, mas não vê resultados, o problema não é seu esforço. O problema é seu método. Você precisa de orientação, não de mais horas. Segundo, o professor certo não é aquele que te empurra mais forte. O professor certo é aquele que corrige o que você está fazendo de errado. Às vezes, isso significa desacelerar. Às vezes, significa começar de novo. Às vezes, significa fazer menos, não mais. Terceiro, não há vergonha em precisar de ajuda. Os maiores mestres da história, todos tiveram professores.
Buscar orientação não é fraqueza, é sabedoria. Então, aqui está o que eu quero que você faça. Olhe para a área da sua vida onde você está trabalhando duro, mas não melhorando. Talvez seja a sua carreira, talvez seja a sua saúde, talvez seja uma habilidade que você tenta aprender, talvez sejam seus relacionamentos. Pergunte-se honestamente: estou trabalhando duro na direção errada? Então, e esta é a parte crucial, encontre alguém que tenha tido sucesso onde você está lutando, um mentor, um treinador, um professor. Alguém que possa ver o que você não consegue ver, porque você está muito perto dos seus próprios esforços. Seu trabalho duro não foi desperdiçado. Cada hora que você investiu, te deu algo valioso. Mostrou o que não funciona. Agora você está pronto para aprender o que funciona. O professor certo não te faz trabalhar mais. O professor certo faz seu trabalho duro finalmente valer a pena. Se esta história te tocou, se você já se sentiu como Daniel, trabalhando duro, mas sem ir a lugar nenhum, compartilhe isso com alguém que precise ouvir. Porque às vezes as pessoas precisam de permissão para pedir ajuda. Às vezes, elas precisam saber que buscar orientação não é desistir, é subir de nível. Deixe um comentário e me diga qual área da sua vida precisa do professor certo neste momento. Vamos aprender uns com os outros. Voltarei com outra história para te ajudar a crescer. Até lá, lembre-se disso. Trabalhe duro, mas trabalhe de forma inteligente. E nunca seja orgulhoso demais para aprender. O professor certo está esperando. Você está pronto para encontrá-los?